Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Fico feliz pela oportunidade, pela confiança. E para mim, irmãos, falar da palavra é uma honra muito grande, porque é a palavra de Deus. O texto diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, algumas traduções rachadas, que não retêm as águas. O contexto que o livro foi escrito era um contexto de declínio espiritual, porque o profeta Jeremias, quando ele vai profetizar para o reino do sul. E o reino do sul havia duas tribos, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Porque os irmãos sabem muito bem que houve uma divisão no reino de Israel após a morte de Salomão, devido ao pecado do povo que insistia em pecar contra Deus. Deus havia usado o profeta dizendo que ia rasgar o reino de Israel no meio. E o reino de Israel, após a morte de Salomão, quando seu filho Roboão vai reinar em seu lugar, do outro lado, eles levantam Jeroboão, filho de Nebate, para que reinasse em Israel, em Samaria, e Roboão estaria reinando em Jerusalém. Então, devido ao pecado dos judeus, Deus fez isso. Ficou 10 tribos no reino do norte, ou o reino de Israel, e ficou 2 tribos no reino de Judá, ou o reino de Jerusalém. Então o profeta Jeremias, nascido na cidade de Anatote, uma pessoa simples, ele veio de uma linhagem sacerdotal. O profeta Jeremias, ele era filho de Ilquias, e Ilquias também era profeta. Então, quando esse profeta ele é chamado por Deus, e ele disse para Deus que não sabia nem falar, porque ele não tinha uma eloquência na sua fala. Moisés passou por isso, algo similar. Isaías também foi ungido na boca, no capítulo 6 do livro de Isaías. Então, quando o profeta recebe de Deus a mensagem que o profeta recebe é mensagem de juízo. O profeta Jeremias, ele não foi bem aceito pelos da sua pátria, porque a mensagem que Deus dava para ele não era uma mensagem de autoajuda, não era uma mensagem de mão na cabeça, nem chave de carro, nem chave de casa. A mensagem que Deus usava o profeta Jeremias era mensagem de juízo, porque ele profetizava contra a sua própria nação, porque a nação de Israel, Judá necessariamente falando, não estava nos caminhos do Senhor. Então Deus levanta o profeta para estar profetizando para eles. E é interessante nós observarmos que quando o profeta Jeremias ele vai levar a sua mensagem, a mensagem de Deus, como um porta-voz de Deus, a Bíblia nos fala no capítulo 3 do livro de Jeremias, que ele vai até a porta do templo, e na porta do templo ele começa a profetizar. Qual que é a intenção do profeta de profetizar na porta do templo? A intenção do profeta é que a sua mensagem atingisse tanto a liderança de Israel, como também atingisse o povo lá fora. A intenção dele, de Deus, era que a mensagem dele atingisse os sacerdotes, os levitas, os escribas, todo o rei de Judá, que era o Joaquim na época. Então o profeta ele vai trazer essa mensagem de juízo, e o povo revolta contra ele, e o povo de Judá tem Jeremias como um traidor, porque ele profetizava que o seu próprio povo seria levado cativo para a Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor. E nós sabemos muito bem que o profeta não é bem aceito na sua própria pátria. Foi Jesus quem disse que nem o profeta é bem aceito na sua própria pátria, nem pelos da sua casa. E o profeta Jeremias ele não era bem aceito pelos de Judá, principalmente pelo fato de Deus usar ele com mensagens de correção e de exortação. Ele foi levantado para derribar, ele foi levantado para pregar mensagens de juízo, mensagens duras da parte de Deus. O que Deus queria era que o povo de Judá voltasse para ele novamente. E nós vamos observar no capítulo 2, no versículo 1, o próprio Deus dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, de quanto o teu amor pelos meus desposórios, quando andavas após mim no deserto. Olha que interessante, irmãos, o próprio Deus está indo de encontro ao povo, e Deus está trazendo agora a
Eu lembro de quando vocês andavam ali diante de mim, e eu também lembro das tuas boas obras. Então, Deus está trazendo à memória aquelas boas obras que aquele povo tinha tido lá no passado. Porque a intenção de Deus é trazer o povo para si novamente. É interessante que nós podemos observar, irmãos, que não é o povo que vai buscar a Deus. O que acontece com Deus agora é algo inédito. Porque, quando nós olhamos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, a Bíblia diz que o filho pródigo ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Foi ele, pelo Espírito Santo, que caiu em si e queria voltar para a casa do Pai novamente. Ele queria voltar, mas aqui é diferente. Não é o povo que quer voltar para Deus, é Deus que vai até o povo, porque Deus queria trazer o povo de volta para si. Então o contexto aqui é um contexto de problema. E o profeta Jeremias ele profetizou em 3 estágios, durante 3 reinados diferentes. O primeiro reinado que o profeta profetiza foi sobre o reinado de Josias. Josias foi um dos melhores reis de Israel. E o reinado de Josias representa a reforma que foi feita na sua época. E ele baniu a idolatria da sua época, colocou fogo, derrubou tudo, os altares de Baal, que eles cultuavam a Baal. Então, o reinado de Josias representa a reforma. E o segundo reinado que Jeremias profetiza é o reinado de Jeoaquim, que foi o segundo reinado depois de Josias. E Jeoaquim também era filho de Josias. E o reinado de Jeoaquim, ele representa o declínio espiritual na época. Porque Josias tinha morrido prematuramente, então Jeoaquim, seu filho, reina em seu lugar do trono. Porém ele não bane a idolatria, não faz como seu pai Josias. E tudo começa novamente a ir de mal a pior. E o terceiro e último estágio do reinado que Jeremias profetizou durante o reinado de Zedequias. E Zedequias representa o cativeiro, porque foi na época do profeta, do rei Zedequias, que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Quando Nabucodonosor vem com seu general da guarda, Nebuzaradã, invade Jerusalém, põe fogo no templo, mata o jovem à espada, pega o povo, leva cativo para a Babilônia, e aquele povo vai ficar 70 anos sendo escravizado na mão de Nabucodonosor. Porque o que Deus queria é que o povo voltasse para ele, mas o povo não voltava. Então Deus ele traz agora à memória aquilo que o povo havia feito de bom, para ver se com isso Deus tentando tocar no sentimento do povo, para que eles lembrassem aquelas boas obras e voltassem novamente. Só que é interessante que essa mensagem é uma mensagem para crente. Essa mensagem ela não é direcionada ao ímpio. Deus não está falando com gentios, Deus está falando com o seu povo. Por isso que no versículo número 13 ele diz: o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rachadas, trincadas, que não podem reter as suas águas. Nós vamos observar dentro do contexto, no versículo número 4, Deus dizendo que injustiça acharam os vossos pais em mim para me abandonar. Irmãos, Deus deu toda a provisão para aquele povo no deserto. Nós sabemos muito bem, não precisa entrar na história com mais profundidade. Aquele povo foi suprido por Deus. Deus prometeu para eles uma terra prometida, e os jovens abaixo de 20 anos, juntamente com Josué e Caleb, herdaram aquela terra prometida. E aquele povo mais para frente, após a morte de Josué e Caleb, o livro de Juízes vai nos mostrar isso, que não havia naquela época, além do Senhor, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Eles contaminaram a terra que o Senhor tinha dado para eles. Eles contaminaram a herança do Senhor, está escrito aqui também. Aí o Senhor vai dizer, e eles não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Eles abandonaram a Deus, é o pecado da apostasia. Apostasia quer dizer afastamento, abandono. Eles abandonaram Deus que tirou eles da escravidão na terra do Egito, e agora este povo está adorando a Baal, está fazendo algo totalmente contra a vontade de Deus. E Deus não está satisfeito com essa situação. Então Deus está usando agora o profeta para tentar trazer o povo novamente para o lugar que eles deveriam estar, no centro da vontade de Deus. E ele diz: olha, o povo não diz: cadê o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Irmãos, o povo estava tão longe de Deus que eles não perguntavam pelo Senhor. O versículo 8 vai dizer: os sacerdotes, eles não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os escribas que tratavam da lei não conheciam o Senhor. Os profetas profetizavam o Baal. E eles não perguntavam, Paulinho, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? E o contexto aqui, irmãos,
é um contexto problemático. E trazendo para os nossos dias hoje, é interessante, irmãos, nós temos visto muitas pessoas dentro do templo que têm abandonado ao Senhor. Só que muitas pessoas que têm abandonado ao Senhor, o pior, que essas pessoas não têm percebido que elas têm largado ao Senhor. Porque Deus, Ele não larga ninguém. É nós que largamos ao Senhor, e muitas das vezes com as nossas atitudes. E pensamos muitas das vezes, por estar dentro do templo, que somos salvos. Mas para sermos salvos, devemos não simplesmente estar dentro do templo, mas fazer parte da igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Então muitos têm largado ao Senhor, muitos têm abandonado ao Senhor, como fez o povo de Israel, como fez o povo de Jerusalém. Eles abandonaram o Senhor, eles deixaram o Senhor, eles esqueceram daquilo que Deus tinha feito por eles, mas Deus trouxe a memória deles para que eles se lembrassem do Senhor. Deus, Ele está trazendo a tua memória hoje. Talvez você tenha deixado ao Senhor e não tenha percebido as orações que você fazia pela madrugada. Deus tem trazido a nossa memória, muitas das vezes, o jejum, a oração no monte, ou mesmo dentro de casa. Pessoas que tinham uma vida muito íntima com Deus, em comunhão, e agora deixaram o Senhor. Agora se esfriaram espiritualmente e perderam a presença de Deus. Estão dentro do templo e não sentem mais nada. Frequentam o culto e não sentem nada, porque deixaram o Senhor. Os sacerdotes tratavam da lei, eles deveriam ser os principais, eles deveriam ser o modelo, eles deveriam ser o exemplo, mas agora todo o sistema de Israel está corrompido. Todos estão corrompidos. A mensagem de Deus é urgente, porque essa mensagem é direcionada, como eu já falei, no reinado de Jeoaquim, sabendo que depois do reinado de Zedequias é quando o povo é levado cativo. Então essa mensagem era uma mensagem urgente de Deus, porque Deus não queria que aquele povo fosse para a Babilônia sofrer, porque Deus já tinha tirado aquele povo do Egito e sofreu por 430 anos lá. Então nós podemos observar que Deus vai dizer: olha, houve alguma nação que trocou os seus deuses? Vão até o Oriente, vão até o Ocidente, versículo número 10. Vão até o Oriente e o Ocidente, vai lá e vê se alguma nação trocou o seu Deus. Todavia o meu povo me trocou pelo que é de nenhum proveito. Deus convida o povo a ir até o Oriente e o Ocidente, a ir entre os gentios e entre as cidades vizinhas, para ver se porventura alguma nação trocou seus deuses. E o texto diz: posto que não eram deuses de verdade. Então, mesmo que aquelas nações tinham seus deuses, as suas idolatrias, eles não trocaram os seus deuses. Só que agora Israel troca o Senhor pelo que é de nenhum proveito. Tem muita gente trocando, de Aqualaí, o Senhor por coisas banais, por coisas que são de nenhum proveito. Tem gente trocando Deus por copo de bebida. Tem gente trocando a Deus por tanta coisa, por drogas. Tem gente trocando a Deus por causa do mundanismo. Trocando a Deus por coisas que são vaidades, são coisas vãs. E dentro da igreja tem sido assim, porque a mensagem é para crente. Ao versículo número 11, está dizendo, versículo número 12: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Deus agora usa uma hipérbole, que quer dizer um exagero muito grande, dizendo: espantai-vos disso, ó céus. Deus convida agora os céus para se espantar, porque isso é algo muito bizarro. Como que pode as nações pagãs não trocar os seus deuses, mas agora o povo de Deus largou o Deus verdadeiro por coisas que não são de nenhum valor? Aleluia! Irmãos, nós temos que parar de trocar o Senhor por coisas que não são de nenhum valor. Temos que parar de trocar aquela oração, a vida de oração, por causa de um videogame, por causa de coisas que não vão nos levar a nada. É hora de voltarmos para Deus, porque Deus está nos chamando para ficarmos na presença dEle. A experiência que adquirimos com o Senhor no passado dos anos, o Senhor Ele está com saudade. O Senhor está com saudade daquele período que nós éramos mais crentes, que nós tínhamos mais compromisso, que nos cultos de orações nós estávamos. E Ele está convidando agora Jerusalém para voltar para Ele novamente. Aí o versículo número 13 Ele vai dizer: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas ou rachadas, que não retêm as suas águas. Olha agora a figura de linguagem. Eles deixam Deus, que é o manancial de águas vivas, para trocar agora o Senhor por causa de coisas que é de nenhum proveito. Irmãos, mesmo eles deixando o Senhor, eles enviam o seu
seu cotidiano como se nada tivesse acontecendo. Isso me faz lembrar da igreja de Laodiceia. Sabe o que eles diziam? Rico estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas Jesus estava por lá de fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar e fazer morada e cear com eles. Mas eles estavam antipáticos. Eles diziam: está tudo normal, porque a lata estava cheia, o carro estava na garagem, tinha um bom emprego, era microempresário, microempreendedor. Então para eles estava tudo normal. Mas Jesus está dizendo: olha, vocês são miseráveis, pobres, cego e nu. Eu aconselho que vocês comprem ouro para que se enriqueçam, e vestes brancas para que vistas e não apareça vergonha na sua nudez. Deus não estava com eles, e eles estavam tudo normal, porque eles não estavam percebendo. O pior problema é quando nós deixamos Deus e nós não percebemos isso, porque enquanto percebemos, está tudo normal. Quando pecamos, meu Deus, o que eu fiz, vamos voltar logo. Mas quando a pessoa faz as coisas e ela não percebe, não cai em si, eis aí o grande problema. Então, cavar cisternas rotas, rachadas, era deixar Deus ir buscar os ídolos. Então eles deixaram Deus, que era uma fonte inesgotável, para cavar cisternas, e o texto diz que as cisternas eram rachadas. Essas cisternas, na cultura judaica, eram buracos que eram feitos no deserto ou às vezes em rochas, e era para a escoação da água da chuva. Faziam-se os buracos, esperava a temporada de chuva, quando chovia, a água da chuva vinha e caía dentro daquele buraco por uma canaleta que era feita também. E como eles faziam esses buracos no chão há muito tempo antes da chuva, o solo ficava seco por causa do calor do sol, muitas das vezes no deserto, e acontecia que por causa do calor do sol, aquela terra ficava. Em volta da cisterna começaram a dar rachaduras. Então quando a água da chuva vinha, já não resolvia mais o problema. Aquela água caía, ficava por um período de tempo ali muito curto, e de repente, quando ia se caçar a água, não tinha mais água. A água já tinha se esvaído pelas brechas, pelas rachaduras que havia na cisterna. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que o recurso humano de cavar cisterna, ele é temporal. O recurso humano de cavar cisterna, ele não pode saciar a sede, porque quando eles iam lá com a vasilha tirar água com a mulher samaritana, já não tinha mais água. Já não tinha mais água, porque a água tinha se escoado. Porque, irmãos, o homem pode deixar Deus, mas quando ele buscar os recursos humanos, não podem saciar a sua sede espiritual. E existe algo hoje, a psicologia fala disso, chamado vazio existencial. São pessoas, irmãos, que têm carro, têm moto, têm casa, pessoas que são milionárias, mas dentro delas, elas sentem uma necessidade de algo. Mesmo elas tendo tudo que elas precisam, elas sentem que falta algo nas suas vidas. Se os irmãos tiverem a vontade, pesquisa no YouTube, vazio existencial. Pessoas que sentem um vazio na sua alma. Por quê? Porque dentro de cada pessoa existe um grande buraco. E esse buraco é do tamanho de Deus. Ou seja, nada pode substituir a presença de Deus. Aleluia. E é importante eu falar para os irmãos que toda fonte ela vem da rocha. Eu nunca vi, eu sei que os irmãos também nunca viram. É impossível nós chegarmos numa fonte onde está jorrando água e ela não sai da rocha. Toda fonte vem da rocha. Os irmãos sabem muito bem quem é a rocha. Quem é a pedra de esquina é Jesus de Nazaré. Ele mesmo disse: eu sou a água da vida. Quem provar dessa água nunca mais vai ter sede. A mulher samaritana, ela andava com sede, ela já estava no quinto marido, sabe por quê? Porque ela estava com sede, ela tomava água do poço. Mas quando Jesus falou: olha, se você tomar dessa água, você vai ter sede. Mas quem tomar da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte para jorrar. Ei, Jesus maravilhoso! Quem tomar dessa água nunca mais vai ter sede. Tem crente com sede, sabe por quê? Porque não está tomando a água, porque está cavando cisterna. Cavar cisterna, irmão, representa comodismo, porque ninguém quer deixar ir lá na fonte tirar água. A pessoa quer chegar na beira do quintal e pegar água, mas a água parada, ela pode trazer doenças. Mas ir até a fonte requer esforço, requer sacrifício. Tem gente, irmãos, que não quer ir mais longe não, quer ficar só no comodismo. Mas Deus está te convidando hoje, vai mais longe, venha me buscar de novo. É oração, é busca, Deus quer falar contigo. Irmãos, a mensagem é para crente. Deus está nos chamando novamente a voltarmos para Ele. Então, irmãos, vamos voltar novamente para a fonte, porque somente a fonte, irmãos, ela pode saciar a nossa sede, porque a fonte, irmãos, ela é inesgotável.
Cavar cisterna, irmãos, mostra os recursos humanos falíveis. Pessoas aí fora bebem para esquecer os problemas, mas depois que o efeito da bebida passa, ela está com os problemas de novo, porque recurso humano pode saciar a sede. Usa-se a droga para saciar a sede, mas passou o efeito da droga, já está com sede de novo. Sempre está com a necessidade, porque a cisterna está rachada. E Jesus, irmãos, Ele é a água da vida. Eu quero dizer para os irmãos também algo importante. A água, ninguém vive sem ela. Há pouco tempo agora foi feita uma pesquisa em Marte. Robôs estavam indo até lá, que eles estavam andando por controle para escavar o solo, pesquisar o solo de Marte, para ver se achava água. Porque segundo a ciência, se achassem água no solo de Marte é porque existiria vida ali. Só que as tentativas da ciência foram nulas. Eles não conseguiram achar água lá, porque não tem vida lá. Só tem vida onde é que tem água. Lembra de Ezequiel 47? Quando aquele rio vem do templo de Deus, quando ele chega no Mar Morto, o que acontece com o Mar Morto? O Mar Morto recebe a vida, porque o rio representa a vida. Lembra do rico lá no inferno? Ele disse: pede a Abraão que molhe a ponta do dedo na água e refresque a língua, porque eu estou atormentado na chama. Deixa eu te dizer algo: no inferno também não tem água, porque lá não tem vida, mas no céu tem vida, porque do trono de Deus, segundo Apocalipse, flui o rio da água da vida. Então essa água, irmãos, são águas purificadoras. E a água também representa o Espírito Santo, que é um dos símbolos dele. E Jesus disse: olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se tem água não tem sede, porque quem tem água tem Deus. Quem tem água tem tudo. Mas sem água os recursos vão falir, os recursos vão se esgotar. Eu não vou ir mais além. O pastor pediu para passar para ele esse horário. Deus continue abençoando.